Nessa aula, continuando as funções inorgânicas, os ácidos, a nossa última aula sobre ácidos, nós vamos falar da nomenclatura. Para fazer a nomenclatura, primeiro você vai ver se ele é hidrácido ou oxiácido. Lembra disso? Hidrácido não tem oxigênio. Oxiácido tem. Muito bem, para os hidrácidos, a brincadeira é essa daqui, ó. Ácido, nome do elemento, hídrico no final. Vamos ver então alguns exemplos aqui para aplicar essa estrutura de nome dos hidrácidos. HF, por exemplo, seria o ácido flúor mais hídrico, fluorídrico, certo? Nome do elemento com hídrico no final. O de baixo, HCl, o do nosso estômago. HCl, ácido cloro mais hídrico. Clorohídrico vai virar ácido clorídrico, certo? Fique esperto com esses dois aqui, ó. Tá até com asterisco ali para você. H2S. S é enxofre. Ah, vai ficar ácido enxofídrico. Não vai. A gente vai usar o nome em latim dele, que é sulfur. Mas ainda assim vai ser sulfídrico. Só o comecinho, sulf mais hídrico. Então, ácido sulfídrico, aquele do cheiro do ovo podre. Então ele é diferentinho, tá? Fique esperto. HCN também. CN são dois elementos, carbono e nitrogênio, que juntos formam o ânion cianeto. Então esse ácido se chama ácido cianídrico, tá ok? Então cuidado com esses dois, eles são um pouquinho diferentes da regra. No resto, todo hidrácido, ácido, nome do elemento, hídrico no fim. Joinha? Muito bem, vamos então para os oxiácidos, que vai depender de um ácido padrão. Se o ácido for o padrão, o nome dele vai ser ácido, nome do elemento, ico no final. Se em relação a este padrão o ácido tiver um oxigênio a mais, vai ficar ácido, per, nome do elemento, ico no final. Se em relação a este padrão eu tiver um oxigênio a menos, vai ser ácido, elemento, oso no final. E se tiver dois oxigênios a menos em relação ao padrão, ácido, hipo, elemento, oso. Ok? Parece complicado, mas não é. É o jeito mais simples de se dar o nome. Existe um outro estilo de nomenclatura que é por Knox, mas aí quando você tiver o nome e voltar na estrutura não vai ser tão simples quanto aqui. Tá ok? Muito bem, vamos lá. Para isso eu vou precisar então conhecer os principais ácidos padrão. E aí a gente vai te dar uma manha. A manha é a seguinte, você vai colocar na sequência os elementos centrais dos principais ácidos. Então tá aqui, ó. Primeiro e segundo colegial beberam cachaça à noite. Professor, não pode ser coca? Pode. Tá aí. Primeiro e segundo colegial beberam cachaça à noite. Para ser ácido, tem que ter hidrogênios. E como nós estamos falando em oxiácidos, tem que ter oxigênio. Legal? Mas como eu vou saber quantos são, professor? Muito fácil. 3, 2, 1. 3, 2, 1 para os hidrogênios. Facinho, ó. 3, 2, 1, 3, 2, 1 nos hidrogênios. E para os oxigênios? 4, 4, 3 no resto. 4, 4, 3 no resto. Então você tem aqui montados os 6 principais padrões, os ácidos que a gente vai trabalhar mais. Todos são padrão, portanto, todos eles terminam em ico. Nome do elemento, ico no final. O primeiro, ácido, fósforo mais ico, fosfórico. O segundo, sulfur mais ico, sulfúrico. O terceiro, cloro mais ico, clórico. Clorídrico não, hídrico é quando não tem oxigênio, lembra disso? Muito bem, ácido clórico. O próximo, boro mais ico, ácido bórico. Carbono mais ico, carbônico. Nitrogênio mais ico. Fique esperto com esse. Eu não vou usar nitrogênico. Eu vou utilizar nítrico, certo? Nitro somente. Nitro mais ico, nítrico. Legal? Então estão aqui os principais padrões. É em cima deles que eu dou o nome dos demais. Por exemplo, H3PO2. Primeiro você vai ver quem é o padrão para aquele tipo de ácido. Ácido de fósforo. O padrão é o H3PO4.
H3PO4. Você está dando nome no H3PO2, aquele que tem 2 oxigênios a menos. Com 2 oxigênios a menos do que o padrão, está aqui, ó, hipoelemento oso. Então o nome vai ser ácido hipofósforo-oso, hipofosforoso, certinho? HClO4, por exemplo. Primeiro, localize o padrão para o elemento cloro. O padrão para o elemento cloro é o HClO3. Você está dando nome em um que é o HClO4. Tem um oxigênio a mais do que teria o padrão. Com um a mais, vai ser per-elemento ico. Então, percloro-ico. Então, vai ser o ácido perclórico. Legalzinho? Tranquilo? Muito bem. Atenção com alguns que você tem que pensar um pouquinho. Por exemplo, o HBrO2. Vamos procurar o padrão para o BR. Não tem. E agora, professor, não sei como é que eu faço, não tem mais dentro do padrão. Como é que eu vou fazer esse negócio? E agora, meu Deus? Calma. Pensa. De que família é o BR? Ah, eu sei. Família 7A, família 17. Isso, ele é da família 17. Então ele se comporta como os outros da família 17. Tem algum da família 17 aqui? Isso, tem o cloro. Então olha só, eu posso trocar cloro por bromo. HBrO3 seria o padrão, que seria então o ácido brômico. A gente está querendo dar nome no HBrO2. Em relação ao padrão, que tem 3, o nosso tem um oxigênio a menos. Com um oxigênio a menos, em relação ao padrão, o nome termina em oso. Então aquele ali seria o ácido bromo mais oso, bromoso. Tá legal? Essa dica serve para as famílias 16 e 17. Os elementos da família 16 e os elementos da família 17, a gente pode fazer essas substituições. Tranquilo? Então, não precisa entrar em desespero. Pare e pense. Ok? Legal! Hora do exercício, hora de saber se você realmente entendeu, hein? Não sai do vídeo, agora é a hora principal, combinado? Então, bora lá, vamos para o exercício e antes disso, deixa eu só te lembrar uma coisa. Aqui na descrição, link para o site do Professor Marx, onde você vai ter teorias, tá? Resumos teóricos, listas de exercícios e mais um monte de coisa. Dá uma passadinha lá depois e conhece o site do Professor Marx, tá bom? De volta contigo, vamos resolver o videocício em que ele nos propõe isso aqui. Uma coluna com algumas fórmulas, outra coluna com os nomes. Então vamos fazer a identificação, ligar cada uma dessas colunas aí. Muito bem, para a gente dar o nome, vamos montar aquele esqueminha. Primeiro e segundo colegial beberam cachaça à noite. Hidrogênios, tem que ter para ser ácido. Oxigênios, tem que ter para ser oxiácido. Mas quantos são os hidrogênios e os oxigênios? Hidrogênios, 3, 2, 1, 3, 2, 1. E para os oxigênios? 4, 4, 3 nos demais. Todos estes são ácidos padrão. Então, ácido fosfórico, sulfúrico, clórico, bórico, carbônico e nítrico. Com base neles, nós estamos dando nome em todos os ácidos da família do cloro que você viu ali, certinho? Então, o padrão é o HClO3. Esse que está aqui, HClO4. O padrão é ter 3. Esse aqui tem 4. Pensa então. Um oxigênio a mais. Então nós teríamos isso aqui, ó. Per no começo, ico no final, porque tem um oxigênio a mais do que o padrão. Então percloroico, perclórico é o HClO4. Já matamos 2, hein? O HClO2 agora. O padrão é ter 3. Nós estamos falando do HClO2, um oxigênio a menos do que o padrão. Verificando aqui na nossa lista, um a menos do que o padrão, final oso. Então vai ser o ácido cloro-oso, ácido cloroso, certinho? E o HClO? O HClO, analise que você tem 2 a menos do que o padrão. HClO3 é o padrão, você está dando nome no HClO. 2 a menos. 2 a menos, hipo, elemento oso. Então aquele ali seria o ácido
hipoclorooso, hipocloroso, certinho? Analisando então o que a gente descobriu e que temos ali, HClO4 é o perclórico. Então coloca lá, número 1. O segundo, HClO2, é o cloroso. Cloroso está lá no final, é o último daquela lista da direita. HClO é o hipocloroso, é o primeiro lá em cima. E o último, ácido clórico, é o nosso padrão, número 4. Então a sequência fica 3, 4, 1, 2, resposta D. Legal? Galerinha, terminamos o estudo dos ácidos, tá ok? Tem a parte de estrutura dos ácidos, mas você pode encontrar isso lá na parte das ligações covalentes. Tá joia? Chegamos ao final de mais uma aula, mais uma batalha vencida por você, hein? Que legal! Então, a gente se vê num próximo vídeo aí. Não se esquece, se inscreva aqui no canal e já deixa aquele like. Goodbye, como eles dizem lá.